Bom dia, esse é o Visão Libertária de 30 de setembro de 2019. Antes das notícias, vamos às novidades do site. Primeiro, conforme combinado, hoje à noite será feito o pagamento em bitcoins às pessoas que contribuíram com artigos no mês de setembro, ainda seguindo o padrão anterior de 0.0005 bitcoin por artigo. Não serão pagos tapas ou notas, ou seja, apenas textos com mais de 700 palavras. O valor é fixo por artigo. Isso era o que estava combinado antes. Só que eu sempre achei isso meio injusto, porque tem muitos tapas que são bem legais. A partir de agora, a partir dos artigos usados no mês de outubro, a forma será alterada para um valor por palavra. O valor será 0.0000008 Bitcoin por palavra. Isso significa que um artigo que, no mínimo, tem 700 palavras, o valor total será de 0.00056 Bitcoins, ou seja, houve um aumento de, no mínimo, 12% para artigos com o mínimo de palavras. Mas lógico, artigos com 1.400 palavras agora tem um valor de mais do dobro do valor anterior, e artigos podem ter até 2.000 palavras. Você pode receber mais de 3 vezes o valor do antigo valor para artigo. Mas sim, 2.000 palavras é o limite. Mais algumas observações: você só recebe se o artigo for aprovado e incluso em um Visão Libertária. Mas você vai receber, no máximo, o número de palavras que estavam originalmente no seu artigo. Eu, muitas vezes, acrescento alguma coisa, de forma que o artigo final costuma ter algumas coisas a mais. Lógico, o valor original registrado por você é o que será pago. E isso no máximo, porque se eu achar que você está enchendo linguiça, que seu texto está redundante, não acrescenta coisas ao tema, eu vou cortar aquela parte que eu não gostei e não vou pagar a parte cortada. O pagamento é feito uma vez por mês, sempre no último dia do mês, por transferência de Bitcoin na carteira cadastrada. Também lembre-se que serão feitos pagamentos para os endereços Bitcoin registrados no site Visão Libertária. Se você não registrou seu endereço, só vai ser pago no próximo ciclo, se o endereço estiver correto. Lembra, o site é totalmente anônimo, você não precisa usar seu nome real, mas precisa usar um e-mail real para caso você esqueça a senha ou alguma coisa assim. E precisa usar o endereço de Bitcoin real também, senão não tem como te pagar. E sim, eu sei que é pouca coisa no final das contas, 0.000 alguma coisa Bitcoin, mas é só um incentivo mesmo para quem já quer ajudar. E quem sabe o Bitcoin de vez em quando dá uns saltos malucos, né? Quem sabe você não acaba ficando milionário escrevendo apenas algumas linhas no seu horário de folga e ainda treina o seu português para redação, não é mesmo? Tem mais novidades sobre isso, tá? Mas eu vou falando aos poucos para não ficar ocupando muito tempo do vídeo do Visão Libertária. Notícia sugerida e comentada por P. Vitor. Projeto de lei quer vincular CPF e CNPJ a contas em redes sociais. Censura ou é sumida? Quando achamos que os políticos brasileiros já cagaram regras inacreditáveis para ferrar com a vida dos bananenses, o chicote dos vaqueiros estala de forma inimaginável sobre o gado através de projetos de regras aleatórias que geram duas reações: risos pelo abuso e medo de estarem falando sério. Um projeto de lei apresentado em junho à Câmara Parasitária dos Deputados propõe obrigar que qualquer serviço que permita a divulgação de conteúdo publicamente, ou seja, redes sociais, YouTube, Facebook, Twitter, exijam a vinculação de um CPF ou CNPJ dos seus usuários às suas respectivas contas nesses serviços. E nós, réis mortais, ainda achávamos que eles estavam sem ideias de coisas absurdas para fazer. O responsável pela patifaria que mistura censura, coação e o conhecimento tecnológico de um senhor de 100 anos foi apresentado por um gadoso federal que tem a audácia de se considerar liberal, mas na verdade só é conhecido por ser casado com a filha do Silvio Santos. O referido projeto quer alterar e ampliar uma porcaria já estabelecida, conhecida como Marco Civil da Internet, aprovado em 2014 em plena ditadura petista, e segundo a matéria cômica da Veja, pretende facilitar a identificação de autores de postagens ofensivas, criminosas e de notícias falsas, além de combater perfis falsos. Ou seja, como se não bastassem os parasitas do STF querendo caçar quem os critique,
Agora a vítima, a população, não pode reclamar do ladrão, o político, em claro exercício do ditado do brasileiro do poste que mija no cachorro. A dita matéria está com mais contrassensos que o discurso da famigerada Dilma, no auge da sua saudação de mandioca, pois prevê que essa proposta está incluída em 2 parágrafos adicionais do artigo 10 do Marco Civil, que prevê a disponibilização de registros de conexões e de acessos a aplicativos, assim como de dados pessoais e conteúdo de comunicações privadas. Ou seja, invasão de privacidade é o nome que se dá a isso. Impedimento da livre expressão, claramente censura. Uma evidente violação dos seus dados digna da China comunista, mas coloca que devem atender à preservação da intimidade da vida privada, da honra, da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. Ou seja, apenas demonstra a estupidez da proposta. Como é possível preservar a intimidade e a vida privada invadindo o conteúdo das suas conversas? Na justificativa do projeto, há uma seção de disparates absurdos do tipo a iniciativa de exigir a vinculação de um CPF ou CNPJ válidos às contas de aplicações na internet não elimina todos os problemas, mas facilita a responsabilização, ou seja, a admissão clara de culpa e do objetivo de perseguir quem criticar. Identificar esses usuários indesejados na rede é o primeiro passo para que a suposta liberdade da rede respeite os direitos fundamentais individuais. Primeiro, se a crítica é indesejada, basta você deixar de ser um parasita. E por falar em direitos individuais e liberdade da rede, sem respeitar os direitos básicos de liberdade e propriedade, esse senhor realmente conhece de liberdade o que o João Canabrava conhece de sobriedade. No miolo do artigo ainda há a conclusão bizarra de tão simples. Quando questionado sobre censura e risco dos dados serem obtidos por criminosos ou usados ilegalmente, como no caso do Facebook Cambridge Analytica, em que houve venda de informações sobre usuários, o referido deputado, sem querer, admite que o livre mercado impede qualquer problema. Ele disse: óbvio que tem que ter cuidado, mas o Facebook cedeu os dados sabendo. As operadoras de cartão de crédito, por exemplo, têm dados de todo mundo. O Facebook pagou uma multa gigante e a repercussão negativa foi grande. Então, uma empresa privada protege a privacidade. Quando quebra contrato, é punida pelo mercado. Então, isso já está solucionado pelo livre mercado. Não precisa criar um novo problema como o senhor Bovino Gadoso quer criar. Para fechar, ele indica o que pode ser entendido como alvos. Instagram e Twitter, principalmente, vão perder muitas contas, mas vai limpar os fakes, aquilo que não existe. Como se o pessoal não soubesse usar uma VPN e pudesse criar tantas contas quantas queira a partir do exterior, não é mesmo, amigo? Será que houve tuitadas que machucaram o coração do bovino do deputado? Para fechar com chave de ouro, há a demonstração do espírito censor do homem de cérebro defunto em questão. No mundo físico, exigimos o tempo todo comprovações e documentações pessoais com as mais diversas finalidades. Concordo, mas essa exigência é privada e não tem nada a ver com liberdade de expressão. Acreditamos que o controle garante a segurança e o interesse coletivo e, portanto, abrimos mão de um certo grau de liberdade individual em prol do bem-estar coletivo. Ou seja, em termos simples, ele está aplicando a máxima do Hobbes. Queremos controlar você, você não tem direito de ter a sua liberdade, entregue seus dados pessoais pra gente que nós vamos cuidar de você. Segundo o Equino, o projeto de lei recebeu assinaturas de todos os chefes da máfias partidárias da Câmara e pode ser pautado para votação no plenário da Casa em breve. As empresas de VPN agradecem, porque basicamente o governo vai estar dando um mercado de graça para essas empresas. Acho que esses políticos ainda não entenderam que a internet é algo mundial, não é algo que existe só no Brasil. Você acessando o Facebook ou Twitter com uma conta do exterior, basta você dizer que não tem CPF, só quem nasce em Banânia é marcado com esse número. Felizmente, devido a outros países com censura, como a China e a Europa, esses aplicativos já têm uma boa qualidade e você pode instalar os mesmos no seu celular e computador. Isso vai fazer com que o seu acesso seja feito do exterior e não do Brasil, e não tem como eles descobrirem que você é brasileiro. Então, as contas do Twitter, os fakes, tudo vai continuar exatamente como é, só vai criar uma chance de encher mais o saco do bovino gadoso brasileiro. O lado ruim da VPN, bem, o serviço é pago, é uma assinatura mensal. Vamos à notícia comentada por Jacques Bonomi.
taxa de desemprego cai para 11,8% em agosto e a informalidade é recorde. Quem está familiarizado com as notícias e pautas discutidas aqui no canal já pode antecipar o que é incorreto no título dessa reportagem. A taxa de desemprego não cai e a informalidade é recorde. A taxa de desemprego cai porque a informalidade é recorde. Em tempos de crise, a proibição de empregar alguém de forma regular assume proporções praticamente impossíveis de serem superadas. Tudo graças à irracional, patriarcal e ultra-burocrática proteção dos direitos dos empregados, garantida pela CLT. Não podemos nos surpreender, portanto, com a constatação de que a maioria das pessoas só consegue trabalhar em condições, como insistem em dizer os estatistas, informais ou mesmo irregulares. É bem verdade que contratos firmados entre empregados e empregadores, garantindo certas condições de trabalho, bem como deveres mínimos para cada parte, forneceriam uma maior estabilidade e segurança no mercado de trabalho. Mas, mais uma vez, é expressamente proibido que tais contratos existam, baseados na livre negociação e adesão voluntária. Só o que temos é um regimento fixo, desenhado por políticos que nunca poderiam conhecer as verdadeiras demandas de cada trabalhador e de cada empregador, ou mesmo os desafios enfrentados pelos empresários contratantes em cada situação específica. Mesmo que o empregado aceite condições, esteja de acordo com elas, ele não pode assinar um contrato aceitando. O governo proíbe isso. A CLT literalmente tira do empregado, principalmente do empregado de baixa produtividade e baixa escolaridade, a capacidade de negociar, de ceder em coisas que ele não se importa realmente, para conquistar outras coisas que seriam importantes para ele numa relação de trabalho. No final, isso é a maior destruição de riqueza possível que pode acontecer na vida de uma pessoa. A CLT é literalmente uma bota de cimento que o governo obriga os empregados a vestir antes de entrarem no mar para nadar. Enquanto a longo prazo existe a esperança de que as reformas empreendidas na economia e no setor trabalhista pelo menos amenizem tal situação, no momento não resta outra coisa ao trabalhador ordinário senão empreender e trabalhar por conta própria. E que solução capitalista, bela e imoral em sua essência. Como já foi dito inúmeras vezes nesse canal, o que estatistas chamam de informalidade é uma brecha por onde a liberdade individual ainda pode se expandir e prosperar, apesar das condições adversas. Enquanto a classe política pode apresentar como único mérito o esforço para reparar e desfazer os inúmeros absurdos que ela mesma produziu no passado, absurdos esses que levaram à atual distorção e penúria social e econômica que verificamos, são os empreendedores, mesmo os mais simples, que vêm salvando a economia do colapso e da estagnação, e que vêm fazendo isso de forma ética e justa. Porque eventuais empregos com baixos salários e condições são ruins, mas não são tão ruins quanto estar desempregado. E regras aleatórias impostas a uma negociação voluntária sempre acabam sendo pagos pela parte mais fraca. Porque lembre-se, ninguém precisa contratar ninguém, ninguém é obrigado a contratar ninguém. Da mesma forma, ninguém precisa trabalhar para ninguém. A relação de emprego é sempre voluntária. Quando você impõe uma regra qualquer que tem um custo, isso passa a ser cobrado da parte mais fraca, da parte que mais precisa que essa negociação feche, o que geralmente é o empregado. Então, ao contrário do que acham os socialistas que veem excrescências como salário mínimo, férias e FGTS como coisas boas, todo o custo dessa coisa é pago pelo empregado na diminuição do seu salário. E não tenha dúvidas, a solução a longo prazo é uma sociedade sem emprego fixo. Emprego como enxergamos hoje, como é visto pelos trabalhistas, já é coisa do passado, muito em função do próprio governo proibir a prática. Ainda existem aqueles que criticam a informalidade como um trabalho de baixa qualidade ou de baixo status hierárquico, mas é fácil constatar que é muitas vezes mais valioso, por exemplo, o trabalho de um vendedor ambulante do que o trabalho de um funcionário público. O primeiro cria riqueza ao fazer comércio. O segundo só destrói riqueza ao parasitar a sociedade. Isso porque, por mais insegura e instável que seja a profissão do vendedor ambulante, ainda mais com a ameaça estatal de toda hora ter sua fonte de renda roubada,
O vendedor só consegue lucrar atendendo a demanda do maior número de pessoas possíveis, satisfazendo necessidades ou desejos das pessoas, mesmo coisas aparentemente sem valor ou sem relevância para o desenvolvimento econômico. O trabalho não é baseado na coação, e ele, de fato, fornece algo que alguém queira comprar, senão não vende. De outra forma, já estaria falido. Esse é o único valor econômico verdadeiro que pode existir no trabalho. Não importa o seu grau de sofisticação, o seu grau de educação superior, o que importa é quanto valor você gera para a sociedade. E esse tipo de geração de valor não é encontrado em inúmeros serviços públicos e funções criadas artificialmente, que sequer existiriam em uma sociedade verdadeiramente livre, como fiscais, auditores, esse tipo de coisa. Afinal, não cabe a ninguém, e muito menos aos burocratas estatais, determinar quais são as profissões mais úteis ou mais proveitosas à economia, ou ainda quais são as condições ideais de um trabalhador. Essa tarefa cabe apenas e tão somente ao próprio mercado. Vamos aos tapas libertários. Tapa por Vander Tales. Idosa faz engenharia após ser proibida pelo pai de estudar. Achava que tinha que cuidar da família. Alice é um exemplo para qualquer senhor bovino gadoso de idade quando se trata de superação. Ela tem 71 anos e conta em entrevista ao Gadoso 1, ou G1 se preferir, que em 1955 meu pai me tirou da escola porque, para ele, mulher não tinha que estudar, e sim casar e cuidar de família. Com 18 anos me casei e meu marido pensava como meu pai. Por causa disso, nunca estudei. A idosa que mora em Catanduva, São Paulo, que aprendeu a ler e escrever dentro de casa tentando reproduzir as palavras que via na Bíblia, voltou para a sala de aula hoje e está cursando faculdade de engenharia. Parece que não, mas é um grande exemplo para qualquer libertário em 3 aspectos. O primeiro aspecto é, para libertários em geral, a luta pode ser demorada e difícil, mas isso não deve ser desculpa para desistir de buscar a liberdade. Mesmo com a intervenção de pessoas próximas, Alice nunca desistiu de buscar conhecimento. Muitos bovinos gadosos ao seu lado ainda se apegam a ideias retrógradas como o Estado e vão tentar restringir ao máximo outras pessoas de alcançar a liberdade, achando que estão fazendo o certo. Mas é perceptível que, como nesse caso, a liberdade é algo inerente à evolução. Uma hora a pessoa vai se tocar, uma hora o empresário vai pensar, pelo menos na possibilidade de que poderia estar lucrando mais com o novo negócio se não tivesse que dar metade da sua produção obrigatoriamente para a máfia de Banânia. O mesmo vale para a questão moral, dependendo apenas do tempo. O segundo aspecto é, para libertários iniciantes que convivem com estatistas, não importa realmente se aquele seu familiar te inferniza com opiniões cheias de falácias e non sequiturs ou pura incredulidade pessoal. É importante que utilize desses obstáculos para melhorar o impulso e reafirmar seu objetivo, ou seja, use esses contratempos, use esses momentos de crítica para melhorar sua própria argumentação e paciência, algo que no futuro será muito demandado. Terceiro aspecto é, para pessoas que não nasceram na época da informação descentralizada, é simplesmente difícil de acreditar que confiou no lobo em pele de cordeiros, ou seja, no Estado, por tanto tempo. Para quem tem mais idade, é muito mais difícil aceitar a liberdade. Muitos acabam por decidir não ir atrás de se inovar, de passar dias consecutivos assistindo Encontro com Sócias da Globo e o jornal Gadô Nacional. O senhor de idade não merece esse cruel futuro. E Alice está aí para provar que nunca é tarde demais para estudar e aprender. Mas respeite o limite das pessoas, principalmente de seus familiares e amigos. Só para terminar, deixo marcado esse trecho em que ela comprova que sem ensino público ainda haveria incentivo para adquirir educação. Eu queria aprender as palavras, então tive que me virar sozinha, até que um dia eu aprendi. E desde então tenho dentro de mim que um dia eu iria estudar. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi patrocinado pelo Clube da Liberdade, da Universidade Libertária. Veja o link na descrição do vídeo e faça parte você também desse clube. Se você é patrocinador do canal, não esqueça do nosso Hangout amanhã, hein? É às 8 da noite. Se não é patrocinador ainda, o que está esperando? Qualquer trocado já ajuda. Veja os sites de apoio no rodapé da página visãolibertaria.com ou entre em contato comigo no e-mail ancapso@gmail.com. Até a próxima!